Tá gravando. Diferente assim, né? Gostei. É bom, a gente começa o primeiro assim, sem a cara do Rafik, pelo menos fica mais bonito assim. Não é verdade? Aí, ó, o Acho Luquiba justo. concordou. Acho justo. Então, beleza. Até Aqui é o porque se ele corte. tivesse, ele estaria bocejando, estaria fazendo alguma outra coisa. Então aqui não é o corte, porque eles têm que entrar. Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, @agência_dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o @Tailgate Zone no Facebook e no Instagram e o @TailgateZone_BR no Twitter. Agora, partiu o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um... Errei a entrada, mas vai com erro na entrada, já na primeira vez que a gente vai fazer isso. Está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynasty. Estamos aqui mais uma vez, estou maravilhosamente bem acompanhado aqui de Luquiba e Henriqueta, para falarmos dessa semana 7 que passou da NFL e que me trouxe alegrias, não no Fantasy, mas com certeza no gramado da NFL me trouxe muitas alegrias, no Sunday Night maravilhoso. Mas é isso. Como vai, Henriqueta? Tudo bem? Tudo ótimo. Para mim foi o inverso do seu, né? Trouxe alegrias no Fantasy e uma decepção enorme nos gramados, que foi o Giants bateu o Panthers por 25-3 e mais uma vez ferrar a escolha de draft que vai vir. Eu falei isso para o Migão, nosso amigo aí, Giants também. No início do ano a gente ia ganhar 4 ou 5 jogos que não faziam o menor sentido ganhar. Já foram 2. E aí vamos ter aí a pique 4, 5, 6, 7, mas tem time para ganhar pique 1 com tantas lesões, né? Então, enfim, digressão de Giants feita à parte, de Fantasy tem coisas legais para falar. Tem muita coisa legal para falar. E você, Luquiba, tudo bem? Como vai? Cara, eu tô ótimo. Foda-se Fantasy. Tô preocupado com isso. Também não tô preocupado com o gramado, porque jogar contra Jets é quando jogar contra ninguém. Só discordo do Henrique, cara. Desculpa, mas o Giants não é pior que o Jets e que o Jaguars. Então, Inteiro não é não. Inteiro não é não. Então, Mas... vocês não têm chance para chegar na pick 1. Então, tem que ganhar os joguinhos. 3, né? Não vai ganhar nem a 3 desse jeito. Tem que ganhar joguinhos mesmo e para de ser resmungão aí. É isso aí. Mas beleza. Vamos começar então a nossa paçoca aqui. Vamos começar o pregão. Já dizia o belíssimo... O belíssimo ninguém. Começa o pregão aí, Paulinha. Bom, como de costume, então, começamos aqui pelas avaliações iniciais da 7ª rodada da NBA. 7ª rodada da NBA, não, né? Da 7ª rodada. E não é a 7ª rodada, é a 7ª semana da NFL. Mas tá uma delícia. Logo que é gravado, a gente faz uma barbaridade dessa. A gente não, eu, né? É que você tá acostumado a falar aqui no StreamYard quando é NBA, né? Então, dá para entender. É justificado. Faz sentido. E você é o chefe, então tá justificado sempre. Exatamente. Tá bom. Depois dessa puxação de saco, vamos ao ponto. Então, vamos começar por você, Luquiba. Avaliações dessa semana 7 da NFL. Bom, eu não vou ficar falando, chovendo no molhado, todos aqueles jogadores que você espera que vai performaram, outros não, que a gente já vai comentar a respeito disso. Mas para mim, do NFL em si, a surpresa mesmo foi o Giants ter vencido, né? Até o Henriqueta já deu spoiler, porque querendo ou não, o Giants estava com um catado de jogador e mesmo assim atropelou, né, o Panthers, que até rolou, né, o banco para o Sam Darnold, que está mostrando que de fato o problema não era só o Adam Gase, de fato ele também não era esse jogador todo. Jogador, eu acho que vale destacar para mim o D'Ernest Johnson, né, que teve oportunidade lá no Cleveland Browns e aproveitou muito bem. Foram 22 corridas, 146 jardas, um touchdown e além com 2 recepções para 22 jardas. Mostrou que talvez, né, não vai sentir tanta falta assim do Kareem Hunt, que não deve voltar tão cedo, mas já tem competição, né? Porque parece que o Nick Chubb tá para voltar essa semana. Então, vamos ver aí como é que vai ser.
Exatamente. Aliás, o meu destaque não, mas uma dica minha vem desse jogo aí de Giants que a gente já falou 2 vezes aqui. Henriqueta, suas avaliações iniciais. Vou fazer um acréscimo aí. A história do D'Ernest Johnson, não sei se vocês viram, mas quem não viu, a gente pode mandar o artigo também. É uma baita história. Ele há 3 anos atrás estava pescando, esqueci o que agora, na Flórida, sem emprego. E aí ele foi para AAF, que faliu, ou foi a XFL, agora eu confundi, mas foi uma das duas, né, que faliu. E daí ele conseguiu um practice squad e uma pré-temporada e ficou pulando de time em time até que finalmente conseguiu aí a chance dele no Browns, né? E estava bem como um terceiro running back ali, né? Assim, sendo útil como um terceiro running back pode ser, times especiais e tal. E esse jogo ele ganhou sozinho quase aí para o Browns. E a última corrida dele, eu achei uma cena emocionante, porque ele teve, acho que foi uma 3ª e 9 para matar o cronômetro de vez. E aí ele conseguiu, se jogando para frente, bater uns 3 ali, e ficou jogado no chão, né? Estirado. Tipo, cumpri minha missão. E foram todos os jogadores do Browns lá quase que levantar ele. Foi, sim, né, o cara, foi a redenção dele. Se nunca mais tiver um jogo como titular na NFL, é aquele que fica marcado para a carreira, né? O meu destaque vai para o Cardinals inteiro, mas vai para o Zach Ertz, que entrou bem no Cardinals, né? Mas é o Cardinals inteiro, porque esse time, assim, tudo pode acontecer numa temporada, nos playoffs, etc., mas parece imparável. Porque a defesa voltou a ser muito boa, que ano passado estava boa, mas não era aquela da época do Patrick Peterson no auge, né? Que era uma baita defesa. E o ataque parece cada vez melhor, né? Falta espaço no ataque, sobra gente, é ridículo. Então, assim, esse time... E tá com 2 running backs ainda, né? Você tem o Chase Edmonds, que é um absurdo você não bota ele para fazer touchdown, porque o James Conner bate na parede e passa, faz todos. Então, assim, é difícil achar um ponto fraco nesse time. É impressionante. Mas esse time é o ponto fraco. É o ponto fraco para o Fantasy. Porque a gente nunca sabe quem escalar de wide receiver, nunca sabe quem escalar. Na verdade, eu acho que tá valendo a pena escalar os 2 running backs, independente de quem você tem, tá valendo a pena os 2. Os receivers. Eu acho que o DeAndre Hopkins, tanto quanto o AJ Green, os dois estão rendendo bastante. Eu acho que a única dúvida é o Christian Kirk, que às vezes pontua, às vezes não pontua, mas... Reveza entre ele e o Rondale Moore, né? Rondale Moore também. Agora o Green e o Hopkins são constantes em marcar pontos. E eu cantei essa bola semana passada do Ertz. Eu imaginei que ia ser um fit bonito ali. Então... A gente pode até aproveitar para falar um pouco disso aí em questão de fantasy, porque assim, para mim, todos eles são escaláveis, né? Incluindo o Christian Kirk e o Rondale Moore. O problema é que, como todos são escaláveis, todos têm um valor menor do que o valor que você provavelmente draftou ou trocou, pagou neles. Com exceção do AJ Green, porque o AJ Green, como ano passado foi jogado no lixo, talvez tenha pego ele de graça. Eu mesmo dropei na nossa Liga Dynasty, na Sharkfish, e outro pegou, porque ele parecia acabado. Mas os outros, né, você provavelmente apostou mais alto do que ele está rendendo esse ano, incluindo o Chase Edmonds, né, o próprio DeAndre Hopkins. Só que assim, todos são úteis, todos são escaláveis, e para uma Dynasty, todos valem a pena, porque tirando o AJ Green, né, todos são novos. Então, assim, o futuro é promissor aí. Edmonds, Hopkins, até o Kirk, possivelmente, o Rondale Moore, né, quando o AJ Green sair. O próprio Zach Ertz também pode ganhar mais alguns anos de vida aí, e o Kyler Murray nem se fala. Foi só o Fitzgerald sair que o time engrenou. Coitado, esqueci disso. Coitado do rapaz. Esse aí é um pecado. Falando de NFL, esse é um pecado. Eles precisam contratar ele para a semana 17, só para ele ganhar um anel, caso o Cardinals chegue lá. Faz aquela assinatura de contrato só no papelzinho, rapidinho, assim, ó, no papel de bala mesmo aqui, rapidinho, só para você. Realmente. Mas beleza, passado essas avaliações, já teve até dica aí envolvendo o Arizona Cardinals, que foi o destaque do Henriqueta. A gente tem que falar do nosso panicômetro agora, e sim, o panicômetro, sempre, o panicômetro é escrito pelo Rafik, mas nessa semana ele também conseguiu dar aquela reduzida também, não palestrou tanto no panicômetro. Então nós temos Aaron Jones, Darrell Henderson, Joey Mixon, Brandon Ayuk, Allen Robinson e Julio Jones. Como sempre, eu acho que tem muitos nomes que ele coloca, muito desesperado, e na verdade não é para ter tão desespero assim. Aaron Jones é um deles aqui nesse caso.
O Darrell Henderson a gente já meio que já discutiu. Esse é um cara muito para Dynasty, que é o nosso foco aqui. Ele é um cara que vai render esse ano se você estiver ganhando alguma coisa. Se não, ano que vem, Ken Akers volta, esquece, esse cara já volta a ter o valor que ele tinha no ano passado. E se você depende do Darrell Henderson no seu fantasy, algo de errado não está certo, né? E o problema não é ele. Exatamente. Tem esse ponto também. Allen Robinson, a gente já tem discutido outras e outras semanas. Esse sim tem que aparecer aqui no panicômetro. É muito preocupante. O outro cara também é o Brandon Ayuk, que também é um cara que aparece nesse panicômetro aqui. A gente já discutiu também em Comprovende. Esse cara a gente precisa falar bastante. Esse cara é muito preocupante. Tem um talento absurdo, mas não está rendendo nos 49ers. Bom, concordo, Clê, o Aaron Jones nem deveria estar nessa lista, isso é amendoinzada do Rafik, né? A gente tá ligado que ele sempre tem a dele. O Joe Mixon, para mim, é preocupante, eu já comentei semana passada, por conta de saúde, né? Ele não é aquele cara que Cincinnati achava que ele fosse ser, tanto que eu até dei a dica do Taylor, né, semana passada, para ficar de olho, acho que é o Taylor, agora me falha a memória. E o Chris Evans, já não? O Chris Evans, isso, perdão. O Taylor passou a piroca em cima de São Francisco. Agora, o Brandon Ayuk, cara, o jogo dele sempre foi jardas depois de recepção, né, ou depois do contato. Então, assim, eu não sei se é hora de ter pânico com ele ou não, porque o jogo dele já era um jogo de arriscado. Então, ele não é aquele cara que cria separações, que rotas profundas, tal. Então, talvez agora ele não tenha conseguido essas jardas. Então, acho que não é. Já era risco. Então, não vejo pânico quando você tem risco. Né? O Julio Jones, não sei porque que está nessa lista também, porque outro cara que a gente sabia que esse ano não ia render. Né? O Allen Robinson, a gente já conversou. Né? O problema ali é quarterback, não é ele. Então, enquanto não tiver um quarterback. Eu não digo nem quarterback, eu digo enquanto o Nagy estiver lá, já falei isso também semana passada, porque eu acho que o Justin Fields vai ser queimado. Eu espero que derrubem durante a temporada o Nagy, porque senão podem até queimar o futuro da franquia. O Henderson você já comentou, tá? Então acho que não faltou ninguém para falar, né? O Julio Jones é um caso bem específico, até porque eu nunca teria colocado ele, até porque eu não espero tanto dele nesse ano, exatamente. como você falou, Luquiba. Mas nem só por ele não render, é por conta do estilo de ataque de Tennessee. Sim, ele saiu de um dos melhores pontos para ele jogar, porque ele tinha uma química absurda com o Matt Ryan. Ele era o número 1 do Falcons, você tinha ali o número 2, esqueci o Calvin Ridley, que era um baita complemento para ele, então assim, funcionava perfeitamente. Só que ali teve problema, você queria cortar salário, você queria, né, o cap do Falcons era uma bagunça, aí ele teve que ir para lá, e aí ele foi para um spot que é horrível para ele, porque Tennessee tem um corpo interessante de recebedor, então assim, o Julio Jones não vai ser o cara lá, né? E aí você vai para um time que já não lança tanto a bola, porque você tem o Derrick Henry, que é um monstro, e ainda você tem o Brown lá. Então, assim, o Julio Jones foi para um péssimo lugar, um quarterback que não espalha tanto assim quanto a gente gosta, né? Você pega um Tom Brady da vida, que sempre tem 5, 6 recebedores por jogo, que ele vai encontrando. Não é o caso do Tannehill. Então, o Julio Jones, para mim, é o que você falou, que eu não esperava nada dele essa temporada. Então, para mim, pânico zero, porque pânico é quando você cria expectativa na pessoa e a pessoa decepciona. O Julio Jones, para mim, a expectativa era zero dele. Outro ponto rapidinho, Henrique, referente a isso também, é que, assim, para mim, o Julio Jones, além de ter estragado o valor dele para Fantasy indo para Tennessee, ele também estragou o valor do Calvin Ridley para Fantasy, porque é um cara que não está produzindo. E o AJ Brown também, exatamente. Então, ele prejudica 3 jogadores de Fantasy com essa movimentação. Se ele tivesse sido pelotão, teria ido melhor. Eu colocaria até 4, porque o Russell Gage também perdeu bastante valor com isso. Porque Nossa, é verdade. Rendia mais como 3, como terceiro adversário. Exatamente. Ele pegava as bolas livres, né, acho que sobravam. E o que eu ia dizer é que essa é a movimentação que é muito boa pro Titans, futebol americano, e péssima pro Fantasy, né? Porque pro Titans é um ataque muito mais capaz, tendo o A.J. Brown e o Julio Jones para receber passe quando precisar. Né? Porque o Derrick Henry ainda carrega o time nas costas. Você não consegue fazer mais uma dobra, hein? Agora se você vai fazer dobra no um, o outro vai estar livre, então... Pois é. Só que para Fantasy matou todo mundo aí.
Mas assim, não sei se vocês viram, o Julio Jones teve uma ótima recepção semana passada e uma ótima recepção nessa semana. Então, assim, isso mostra que ele está inteiro. O problema não é ele. O que é bom, né, em termos de fantasy, Dynasty, você pode ter uma esperança para o ano que vem. Mas para esse ano, nesse esquema de jogo... O talento ali nunca foi o problema. Não, é porque você podia ter o medo de que aos 33 anos o corpo tivesse caindo. O Julio Jones, ele é pique o Fitzgerald, cara. Ali é o talento puro. Exato. Não é o caso. Pois é. Assim como o AJ Green, né? Deu esse medo ano passado. Mas o Green eu não vejo tanto. Mas o Green eu não via tanto talento no Green quanto eu vejo no Julio Jones. Eu acho que o Green era o físico. Exatamente. Exato. Mas ele parece, pelo menos... Bom, esse ataque facilita do Carlos, a gente já falou, né? Mas ele parece estar mais inteligente, no sentido de não vou mais ganhar no físico. Tem que correr rota, tem que abrir espaço, né? Mas só para falar dos outros da lista, o Allen Robinson, a gente já falou disso várias vezes aqui, é razão para pânico esse ano, sim. Ano que vem é outro ano. Até esse ano mesmo, se o Justin Fields entrar e se estabelecer e o jogo parar de ser muito rápido para ele, o Allen Robinson pode voltar a ser produtivo esse ano, né? A gente vê o Trevor Lawrence, por exemplo, ainda não é o que a gente espera dele, mas já está melhor do que ele estava na semana 1. Faz parte, né? Um calouro. Dos outros, o Brandon Ayuk, que é o que vocês falaram também. Agora, o Ayuk ele tem um problema maior. Tanto ele como o Deebo Samuel são jogadores de receber o passe e ganhar jardas após a corrida. E o Deebo Samuel está conseguindo fazer isso, está fazendo isso muito bem, né? Está tendo um ano espetacular. Ele está com, se não me engano, 640 jardas, mais ou menos, no ano. E 319 são depois da recepção, ou seja, quase metade das jardas dele depois do contato. Não, depois da... After catch. After catch. YAC é after catch, né? Yards after catch. Depois da recepção. Ou seja, ele tá pegando e ganhando metade das jardas dele. Enquanto o Brandon Ayuk mal tá pegando bola, para começar, né? São 16 alvos em 6 jogos. E mesmo assim não tá ganhando as poucas bolas que ele tá pegando. Então, assim, o problema é geral aí. Se o erro é o Brandon Ayuk, que tá faltando correr rota bem, se é chamada de jogo mesmo, onde está o problema a gente não sabe, mas tem um problema que é preocupante até a longo prazo, caso não solucionem. Porque o talento a gente sabe que está lá, ano passado estava, né? Esse ano não foi embora. Mas eu acho que o caso do Ayuk é outro, porque assim, o ataque do Niners eu vejo como um dragão de 3 cabeças. A gente tem o Deebo Samuel, a gente tem o Ayuk e a gente tem principalmente o Kittle. Os 3 são monstros em você conseguir essas jardas depois da recepção. É verdade. O Kittle não tá lá, então assim, a cobertura tá melhor no Ayuk, porque o Kittle, ele basicamente carrega o time nas costas. Eu acho que por conta disso o Ayuk tá sofrendo, mas eu não tenho preocupação com ele por conta disso, porque o talento dele sempre foi esse, nunca foi correr rota, mas sempre foi depois que você tá com a bola, você desenvolver melhor. E acho que o Kittle voltando se ajusta aí. E só para falar do Robinson, uma coisa, para mim o pânico do Robinson não é para Dynasty. Dynasty o pânico é 0. Isso, porque a situação do Bears vai se decidir, o Nagy não vai continuar no que vem, né? E aí volta. O pânico seria em ligas de redraft, aí seria pânico total. Tanto que eu já dropei ele em outras ligas, mas para Dynasty, cara, pânico 0, não se preocupa, guarda ele na sua reserva, ou escala se você não tiver um reserva à altura dele, porque o talento está lá, ele não vai deixar de jogar, ele vai de repente fazer uns 5 pontinhos aqui, uns 6 pontinhos ali, mas não vai fazer os 15, 20 que você espera que ele faça, né? Não é só o Nagy estar fora também. Ano que vem ele pode estar fora dos Bears também. Porque ele tem um franchise tag esse ano, né? Exato. Então dificilmente vai ter ano que vem. Mas eu acho que se o Bears mandando o Nagy embora, ele não vai perder o talento do Robinson, vai provavelmente renovar com ele, vai fazer alguma coisa. Será? Bicho, é os Bears, não sei não. Não, eu tô supondo que seja, né? Mas mesmo se ele for para outro time, o talento existe. A não ser que ele vai para um time tipo Titans, que aí você se afunda de vez. Mas assim, o mercado do Robinson é um mercado mais robusto. Eu acho que ele vai acabar em algum time para ser o número 1. Pega um tipo Patriots da vida, que é um time que não tem um wide receiver 1. Jacob Então, assim, Myers, que é isso, rapaz? O cara tá 4 anos na liga e nunca fez um touchdown, você vai falar que ele é o número 1. Mas a culpa não é dele, a culpa é da falta de holding que teve quando ele fez o touchdown.
Não, mas beleza, rapaz. Tem muito Então, mais deu pra gente aí, entender. assim, o Buccaneers pode perder o Chris Godwin, pode trazer o Allen Robinson em troca. Uhum. O Packers pode perder o Davante Adams e trazer o Allen Robinson. Tem até os times bons mesmo, que teoricamente não precisam, né, de um recebedor, que podem encaixar ele aí. Tem Só tanto queria time falar aí. Tanto time aí que precisa de um recebedor então assim, o mercado dele é tranquilo. Coltão mesmo. Só uma única coisa que eu queria falar, né? O Joe Mixon, que vocês falaram, tá corretíssimo, né? E ele é substituível, que é a pior coisa para um running back. E o Darrell Henderson também está falando. Mas o Aaron Jones, eu entendo ele estar no panicômetro por um motivo. Não é o pânico do Aaron Jones. É porque o que o Green Bay está mostrando esse ano é que a produção do Aaron Jones depende do script do jogo. E nos anos anteriores, ele estava produzindo jogo sim, jogo também, jogo na frente, jogo atrás, jogo travado, jogo de 40 pontos ele produzia. E esse ano não, tá só quando precisa. Esse jogo agora, essa semana, que foi uma vitória fácil, controlada contra o Washington, ele teve 6 carregadas. Ele não perdeu carregada para ninguém. Ninguém mais passou de 3 corridas no jogo. Só que ele só teve 6, porque o Aaron Rodgers passou a bola 35 vezes e acabou com o jogo. E isso acaba sendo preocupante e ele não está recebendo tantos passes, até recebeu 5 passes, mas 20 jardas, né? Assim, não rendeu. Então, acho que eu entendo o panicômetro no sentido do script de jogo, ele está dependendo do script, que não era o que acontecia antigamente, né? É a amendoinzada do Rafik, não tenta passar pano para ele, não. Eu também Fica feio. acho. Até porque essa semana agora que o Packers vai ter problema com o Davante Adams e com o Lazard, pode ter certeza que a produção está lá, por isso que o pânico não existe. Aí é a amendoinzada do Rafik. Não é pânico, é você ter a noção de que depende do script do jogo. Mas qualquer running back depende do script do jogo, não é só o Aaron Jones. Tem exceções. Tirando o Derrick Henry. Tem exceções. O Derrick Henry. McCaffrey, Derrick Henry. Não, mas o próprio Alvin Kamara até teve uns jogos ruins, mas dificilmente depende do script. Mas aí você está comparando banana com maçã. Você tem que comparar banana com banana. Pega recebedores da linha do Aaron Jones, da importância dele, todos dependem de script de jogo. Concordo. Então, assim, concordo. Só que o ano passado foi diferente para o Aaron Jones, né? E aí que ano passado era ano de contrato. É isso. O ano passado dele foi acima dele, do nível dele. Ano de contrato. E voltou, regressou à média. Faz parte, isso aí faz parte. E outra também, quando a gente pega para ver o jogo, que foi o jogo mesmo, o Aaron Rodgers foi lançar mesmo, porque a gente olha o placar e acha que foi super simples, e não foi super simples. O Washington teve o Washington podia ter ganhado esse jogo. A verdade é essa. Mas o placar não representa o que foi o jogo. Né? Só para encerrar, Henrique, eu te coloco uma pergunta, Henrique. O Aaron Jones em campo, você tem medo que ele não vai produzir? Não, nem um pouco. Então pronto. Isso que eu falei, não é pânico, é script de jogo. É você ter noção disso. Acabou. Mas aí é match. Aí é o match. São os matchups que você vê antes de escalar. Só você saber que você tem que olhar o matchup. É isso aí. Então, felicidades. Terminamos o panicômetro. Foi longo esse panicômetro, hein? Foi. Discutimos legal aqui. Vai ter vários erros aqui, mas tudo bem. A gente não tá apagando os erros mesmo. Beleza, lesões então. Que aqui sim é pânico. Ou não também. Mas temos lá Josh Jacobs, que é tornozelo, dia a dia. Miles Sanders, que já esteve... Não só tornozelo, ele saiu do jogo com lesão no peito, que ele saiu do jogo. Tá todo fodido o Josh Jacobs, coitado. O tornozelo tirou ele antes. Aí ele voltou, estava saudável para esse jogo. Ele era questionável, entrou no jogo, aí teve lesão no peito, por isso que ele não voltou. Então acho que o problema dele não é o tornozelo, é o peito. Tá. Beleza. Fora ele, temos Miles Sanders, que também já esteve em panicômetro, e esse cara que também realmente preocupa. Tornozelo também, day to day. Zach Wilson, esse aqui já saiu, não é? Esperando o MRI, aí a notícia errada do Rafik. Já saiu, é torção, não é rompimento, acho que é 4 semanas fora. Mas de qualquer forma, para um calouro que depende de uma temporada inteira para se desenvolver, já é preocupante. E tem o Flaco, pelo menos você pega o Flaco lá, que o Flaco vai produzir nesse ataque dos Jets, com certeza. Beleza, continuando então. Esse me preocupa bastante, se você tem ele, me preocupa bastante, que é o Darren Waller. Lesionou tornozelo, e não foi nem em jogo, foi nos treinos, e vai perder pelo menos uma semana. Que é a de bye. A semana de bye. Então, aí é uma grande a torcida. Interrogação aí. Não dá para saber como é que vai ser a evolução dele.
É a semaninha para ele tentar se recuperar, mas vamos ver. Outro que também tem aqui, também Tyrann, Jonnu Smith dos Patriots, ombro, sem maiores informações dele até agora, a não ser que o nosso informante dos Patriots tenha mais informações. Eu tenho, a informação dele é questionável. Tá, então beleza. É isso. Aliás, essa dupla de Tyranns dos Patriots, quando a gente... Vou aproveitar para puxar aqui, porque eu lembrei. Quando a gente discutiu isso no começo do ano, a gente falou que perderia valor dos dois. O Hunter Henry continua tendo muito valor. Eu discordo. Eu acho que os dois teriam valores profundo, porque o Bill Belichick adora torres gêmeas ali de Tyrann. Ainda mais com o Mac Jones, né, em vez do Cam Newton. E aí você olha o corpo de recebedores do Patriots. Quem que ali iria receber um volume gigante de ninguém. Então, assim, ia basicamente confiar no White, né, como running back, e nos dois tight ends. Então, o jogo do Patriots seria basicamente esse. Então, eu até falei, pode segurar. Talvez, assim, o volume de touchdowns talvez poderia diminuir. Aí eu concordo. Mas o de ligas que você tem jardas por recepção, pode ficar tranquilo que cada um vai ter 5 targets aí por jogo. Muita maldade do Luquiba com os Tyranns com os recebedores dos Patriots, hein? Não, cara, para quem já teve, né, Randy Moss, Wes Welker, até o Edelman, tantos caras interessantes, você vê o corpo, cara, é medíocre. O Agolor, pelo amor de Deus, cara. A Agolor, Kendrick Bourne, Jacob Myers, maravilhoso, Luquiba. Porra. Então troca com de vocês aí. Quem você quer? Zach Pascal? Me dá o corpo inteiro de vocês, não. Manda todos. Ué, vamos trocar os corpos. Chefinho, você tá elogiando nós. Tá elogiando nós. Eu tô brincando. Manda pra cá o Pascal, manda pra cá o Pittman, manda pra cá o T.Y. Hilton. Então, aqui, ó. T.Y. Hilton também, não dá não. Então, filho. Beleza, vamos lá. Fala aí, Luke. Falando das lesões, o Josh Jacobs, tem que ver, né? Não tem atualizações dele ainda, mas o Josh Jacobs é um cara que já me preocupava um pouco, porque ele tem o Kenyan Drake lá. Então, para você usar mais o Kenyan Drake, não custa. E assim, o Kenyan Drake entrou bem no jogo. Claro que se o Josh Jacobs voltar, ele deve voltar a ser titular. Mas nada impede de Oakland decidir fazer um 50-50 ali. Se eu tivesse Josh Jacobs numa liga, eu ficaria preocupado com o que o Oakland pensa. Oakland, Las Vegas, Raiders. Tá ótimo, na nossa planilha ainda tá Oakland. Nossa planilha ainda tá Oakland, eternamente. Eu acho que o Jacobs deveria entrar no panicômetro, não no reporte de lesões. Acho que ele entrou no reporte de lesões, né? Mas eu acho Por que eu penso o contrário? Também. Eu acho que para mim não é desesperador ainda o Jacobs. A gente tem que lembrar que ele já entrou essa temporada baleado. Então afetou muito a produção dele. Eu concordo, mas assim... Vou refrasear. Se eu tivesse Josh Jacobs, eu venderia a todo custo, porque ele pode só piorar daqui para frente. Eu acho que ainda não também. Em Dynasty não teria esse desespero, não. Mas para mim o principal sombra dele não é o Drake, né? Até porque quando o Jacobs estava fora, quem teve o volume foi o Peyton Barber, não foi o Kenyon Drake. Verdade. O Drake só entrou porque o Barber também está fora. Verdade. Então, assim, eu não acho tem menor chance de ser 50-50, Henrique. Eu acho que, na pior das hipóteses, os Raiders... Técnico, né? Mesmo assim, o técnico pode mandar, mas a filosofia segue a mesma. Então, assim, eu acho que ali o Jacobs só vai perder carregada se eles quiserem poupar ele, só por conta disso, mas por volume de jogo, esquece. O maior risco é o running back que eles vão draftar no ano que vem, é esse. Não, aí é outra história. Então, Dynasty, se eu tivesse em Dynasty, eu vendo por isso. Não, para esse isso é uma piada, Henrique, não tem nem como a gente saber se isso vai acontecer. Não, eu tô falando sério, se eu tiver ele em Dynasty, eu vendo assim que puder. Ele tá no 3º ano, ele só tem mais um de contrato. Então, ano que vem é um ano de contrato. Se ele for para outro time, você nunca sabe para onde ele vai. Ele é um jogador que teve, no primeiro ano dele, 4,8 jardas por carregada. Ótimo. No segundo, 3,9. E agora, no terceiro, 3,4. Se ele chegar no 4º ano desse jeito, ele vai perdendo valor. Então, ele não está mostrando ser aquele running back insubstituível. E aí que mora o perigo. Mas a preocupação para esse ano não tem. Não é para esse ano. Mas Dynasty não é esse ano. Mas esse ano, a gente está falando desse ano. Se você tem Dynasty esse ano, eu não vendo. Nem Dynasty eu vendo ele. Eu vendo ele ano que vem. Esse ano eu não vendo. Esse ano eu seguro porque ele ainda vai performar esse ano. Se eu estiver fazendo rebuild... Bom, agora eu não vendo porque ele está lesionado, né?
É o Se mesmo no tiver fazendo um rebuild. assim que ele Agora, voltar, eu vendo. mas agora não é hora de vender, cara. É hora de vender quando ele tá no ano de contrato, que aí ele vai performar mais ainda e aí você consegue capitalizar. Mesmo, Depende. principalmente em Dynasty. Não é hora de você vender ele agora. Se você vender ele agora, você vai dar dando ele de graça, cara. Concordo com os dois. Ano que vem as pessoas já podem ter medo dele. Aliás, eu vendi ele numa Dynasty já, pelo Michael Gallup, uma segunda rodada desse ano e uma primeira do ano seguinte. Eu não sei se eu recebo esse valor daqui a um ano. Eu acho que você recebe uma duas. Primeira e uma segunda. Eu acho difícil. Depende. Duas, Quer dizer, se ele estourar esse ano, quando voltar, concordo. Mas eu não tenho essa certeza, não. Vocês têm a certeza se a gasolina vai estar menos que 7 no mês que vem? Eu tenho, vai estar mais. Então, mas é bem diferente, eu acho. Mas eu concordo enfim. um pouco com vocês dois. Porque essa parte do Henrique me convenceu realmente do último ano dele. Mas, ao mesmo tempo, esse declínio que você citou de um ano para o outro, Henrique, tem muito a ver com a linha ofensiva também dos Raiders, que mudou muito e para pior. Então, assim, e era realmente, uma linha muito boa, né? Era uma linha muito boa. Eles trouxeram free agents, draftaram. Mas aí bate aquele alerta de Marco Murray, sabe? Pode estar caindo a produção, mas o volume está lá. Por isso que eu ainda não venderia Henrique. Que assim, justo. Ele é o workhorse do time, não vai mudar para o ano que vem. Né? O time pode até tentar alguma coisa que eu acho muito improvável, porque você não drafta running back no ano. Né? Você vai, provavelmente, tem o Drake lá, então o Drake vai segurar, teoricamente, o piano. Eu não vejo o Raiders, por mais louco que eles são, pegando running back cedo assim. Eu acho que é mais fácil eles pegar um kicker de primeira rodada do que um running back. Beleza. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa dessas lesões? Eu acho que o problema dessas lesões é que, assim, tanto o Jacobs quanto o Waller, a gente não vai conseguir ter um reporte fiel, né? Porque como o Raiders não vai jogar, vai ficar meio no ar, né, esses caras, assim. Só vai saber na próxima semana. O Sanders, a preocupação não é a lesão, a preocupação a gente já tinha falado de panicômetro, então assim, a lesão só agrava a situação dele, né, mesmo se ele jogar, eu acho que assim, ele já perdeu espaço lá, até o Boston Scott marcou o touchdown lá, então assim, o Sanders, se você tem ele em Dynasty, cara, troca urgente, porque você não vai conseguir nenhuma pipoca por ele. Não, e vale lembrar que o Boston Scott, sempre que entrou, quando teve lesão, ele entrou bem, assim, ano passado, retrasado, né, sempre, então assim... Para o Eagles perceber isso e tirar as carregadas do Miles Sanders não custa, né? Triste. E Zach Wilson, eu esperava mais dele. O Zach Wilson é só triste. Triste. Tudo é triste, né? O Jets é triste, o Zach Wilson é triste, a situação dele é triste. Mas eu acho que a lesão... que não é triste. É aquela lesão que vem em boa hora, sabe? Verdade. Ele é um calouro, ele estava cometendo muitos erros, tudo bem, você espera que o calouro faça isso. Só que você não estava vendo uma melhora dele jogo por jogo. Então, talvez essa lesão ele consiga parar, colocar a cabeça no lugar, tira a pressão dele, né? Aí você vai ver o Flaco fazendo mais merda do que ele. E aí, quando ele voltar, o pessoal vai falar: que bom, o problema não era o Zach Wilson. Então, talvez seja assim, uma boa para ele. Eu até achei a gente zoou muito, acho que em todos os grupos, né, a troca do Jets pelo Flaco, mas eu acho que faz sentido, porque com o Mitch White lá de reserva, não existe desculpa para você deixar o Zach Wilson no banco. Né? Não faz sentido você deixar o Mitch White jogando. Mas agora, se o Jets perceber que o Zach Wilson não está pronto para voltar, porque ele ainda precisa aprender muito, deixa o Flaco até o fim do ano. Se o Flaco apanhar 50 vezes, levar 100 sacks e 3 concussões, eu fico muito triste pelo Flaco, obviamente, porque eu não quero que ele sofra isso. Mas se você é o Jets, dane-se, né? Você deixa o cara que já está em fim de carreira levando a pior parte, né? Apanhando. E vai melhorar seu corpo de recebedor ali também, né? Vai melhorar a produção do Corey Davis, do Mibbs ali. Então, teoricamente, se você tem os wide receivers do Jets e você tava puto até agora, você agora vai ter uma luz no fim do túnel, né? Porque talvez você vai conseguir um pouco de volume para os dois. Inclusive, uma coisa, vale até a pena, a gente pode pular, talvez agora daqui para as dicas, né? Já. Essa é a ideia. Então eu ia falar, porque essa mudança no Jets vale a pena ver se eles vão mudar como eles usam cada um. Porque eles estão usando o Elijah Moore no outside e o Jameson Crowder como slot. Só que o Jets tem que pensar no futuro, e o futuro não é Jameson Crowder. Então vale a pena ver se eles, por acaso, vão aproveitar essa mudança de quarterback para botar o Elijah Moore no slot, onde ele joga, onde ele jogou no college, e onde ele pode render na NFL. Né? Ele no último jogo teve 6 alvos e 1 recepção.
jogando do lado de fora. E estão usando ele no jogo corrido também. Também, verdade. Tipo o Brandon Ayuk e o Deebo Samuel, né? Que foram muito usados assim ano passado. Inclusive o touchdown dele foi correndo, se eu não me engano. Foi correndo. Foi uma recepção e uma corrida, e a corrida foi Foi um touchdown. reverse. Agora o que eu foi um reverse? Bom, enfim, para mim foi. Não, foi lembro. corrida. Eu acho que ele foi como running back mesmo. Foi corrida mesmo. Só não lembro se foi realmente um reverse. Tava no goal line. Daquele handoff. Foi alguma coisa nesse sentido. Jet sweep. Isso aí. Exatamente, errei. Mas enfim, um problema do Elijah Moore é quando escalá-lo. Mas aí a gente vai resolver isso, a gente coloca depois no Agência Dynasty quando escalar esse cara. Porque é basicamente assim, quando eu escalar, você não escala. Quando eu não escalar, você escala, porque ele vai pontuar muito, que é o que tem acontecido comigo nas ligas. O ano inteiro, eu não escalo ele pontua. Eu escalo, ele não pontua. Então, quando eu não escalar, eu aviso, aí vocês já sabem o que fazer. Mas só você trocar ele. Inclusive, essa é a minha dica. Se tiver barato, compre Elijah Moore numa Dynasty pro ano que vem. Tá bom, obrigado por acabar com o compra ou vende. Mas tudo bem. Vou saber. Tá bom, então eu vou dar minha dica aqui antes de entrar no Luquiba, que a minha dica é o Dante Pérez. Eu sou apaixonado por esse cara desde que ele saiu do college. Não sei porquê, talvez pelo cabelo rosa dele. Mas eu gosto muito dele. Eu sempre achei um baita de um talento. Ele rendeu um pouquinho em São Francisco. Quando foi para os Patriots, eu falei, nossa, agora vai. Não foi para os Patriots? Não, foi para os Giants direto. A gente queria ele nos Patriots e ele foi para os Giants direto. Ali que ele se afundou. Aí ele afundou de vez. Só que agora, com tanta lesão, ele vai ter chance de jogar. E ele já teve um touchdown nesse final de semana. E talvez os alvos que sobraram para o Daniel Jones, ele é o mais confiável. Então, eu vou fundo procurar esse cara. Olha, eu já peguei ele semana passada, né? Quando teve a confirmada lesão do Kadarius Toney ali. Eu já imaginei que essa semana ele teria um volume. Só que assim, eu não sei se daqui para frente ele vai ser um cara com volume, porque vai voltar o pessoal que estava lesionado, né? Então, assim, eu acho que a janela foi semana passada. Para essa semana, talvez ele ainda pontue alguma coisa, mas eu não recomendaria daqui para frente. Eu acho que o maior erro do Pérez foi justamente não ter ido para o Patriots naquela janela. Porque se ele fosse para o Patriots naquela janela, ele ia ter um volume absurdo no Patriots. Ele foi para o Giants, na época não era uma necessidade tão grande do Giants, o wide receiver, né? Tanto que a gente questionou o fit. E talvez, eu acho que deu um tiro no pé dele. Também, levar em consideração isso, Luquiba. Tem a trade deadline agora. Pode ser que, pelas performances dele, alguém se interesse e tente trocar por ele. E talvez é aquele jogador que uma quinta, sexta rodada já vale. Talvez até menos que isso, uma 7. Se der uma 7, o Giants tem que trocar ele. Eu acho. Ele o valor dele exato, não é prazo, exato. Né? E o Giants, assim, ele não tem vaga no time. E com as lesões, o ano tá perdido mesmo. Troca, né? Concordo. E assim, o Darius Slayton já voltou, né? Voltou contra o Panthers. E foi bem. E tem chance do Shepard, do Golladay e do Saquon Barkley voltarem na próxima rodada. Dificilmente volta os três, lógico. Mas o Barkley eu acho que é mais real. Acho que o Saquon, acho que ele é o que está mais à frente. O Shepard era game time decision, né? Era para decidir na hora do jogo, semana passada, então tem chance também de voltar. E o Golladay foi só o Joe Judge que falou mesmo, pode voltar, pode não voltar. É só para confundir o adversário quando ele fala isso. Exatamente. Mas assim, não foi para IR, então não vai levar 5 semanas, né? O que tudo indica. Vai levar, se não for a próxima, é na outra, com certeza. Então, assim, acho que na próxima vale o Dante Pérez ainda, mas depois disso não. Ainda tem o Kadarius Toney para voltar e bagunçar tudo ali, né? Porque ele brilhou quando deram espaço para ele. Pois é. Bom, eu tenho 4 dicas para falar. Primeira, eu acho que deve estar livre aí no radar de vocês ainda, que é o CJ Uzomah, né, o tight end do Bengals, que ele teve uma semana monstro. Mas, assim, esse ataque do Bengals é muito bom. O Joe Burrow é muito bom. Ele é o real deal, né? Ele não é aquele cara que parecia ser bust. Ele está, de fato, né, performando. E você tem um ataque bem encaixado. O Ja'Marr Chase está sendo fantástico ali nas ameaças longas. Você tem o Higgins, que é uma bola de confiança dele.
Você tem ainda o Boyd, que a gente já falou para ter medo, né, se você tem o Boyd, mas pro time é ótimo. E você tem o Tyrande que está aparecendo como alvo, né, de touchdown, se não me engano já são 5 touchdowns do Zomar no ano. Então, assim, vale a pena, principalmente que o Tyrande é uma produção rala para ter. Então, fica de olho aí na liga, que ele deve estar livre para sua liga. E se você está precisando de Tyrande, ele é o cara que, teoricamente, vai ter um touchdown por jogo aí. Pode falar, Henrique, né, que se você tiver... Concordo totalmente. Tô falando dicas, se pode tiver falar. alguém, já pode dar dicas. Tá. Não, O formato tá muito louco, a gente tá testando. Não, concordo. As minhas dicas são de troca mais do que de... Quer dizer, tem 2 dicas aí que são meio óbvias até, se vocês estiverem livres, né? Que são o Kenyan Drake e o Peyton Barber do Raiders, o Boston Scott e o Kenny Gainwell no Eagles. Se eles estiverem livres, pega. Nenhum deles vale a pena você gastar mundos, mas pega porque todos eles podem ser úteis. A gente não sabe aí, como a gente disse, a extensão das lesões. O Miles Sanders mais grave ainda, né, por tudo que a gente já falou. Então vale a pena serem pegos aí, vale o investimento. Mas eu dou uma dica de troca, que bom, vamos misturar tudo aqui, bagunçar, né? Aproveitando a ideia dos Tyrants, que é o Cole Kmet do Bears, que foi bem essa semana, recebeu 4 bolas para um Tyrant, isso é muito. E que ele é muito novo, e assim como o Allen Robinson, que a gente já disse que tem um futuro aí para a Dynasty muito bom, o Kmet também tem, só precisa que se acerte lá os quarterbacks, né? Ele tem tudo para render muito na NFL, eu e o Chefinho já falamos muito aqui dele, por vídeo de Notre Dame. Então troca, porque eu acho que o valor dele deve estar bem baixo, porque ninguém deve estar feliz em estar segurando ele, sabe? E assim, eu pagaria uma 2ª rodada nele. E eu acho que uma 3ª deve levar, no fim das contas. Acho que muita gente deve aceitar uma 3ª rodada, se for o início da 3ª rodada pelo Kmet, ou algum outro jogador aí que possa ajudar aí, enfim. Você paga uma 2ª rodada nele? Não. Eu, se for no fim da 2ª, sim. Eu não pago, eu acho que o Henrique está sendo um pouco otimista. Eu acho que 3ª rodada é mais próximo ali do que talvez você consiga, se você tem ele, conseguir vender. Eu acho que é um Tyrant, né, gente? Eu acho que se eu tenho ele, eu não consigo vender ele para uma 2ª rodada. Então, vamos lá. Bom, de dicas para essa semana especificamente, para essa semana não, eu ficaria monitorando, como a gente falou do Waller, né? Monitorear a semana dele. Se ele não for, de fato, para outra semana, que a semana é bye, né, para Raiders, ficaria de olho no Moreau, né, que apareceu bem e já tinha conexão, né, com o Derek Carr, então acho que é outro cara, o Tyrande, para você ficar de olho. Um cara que provavelmente também está livre na sua liga, eu já falei ele acho que semana retrasada, é o Brandon Bolden, o running back do Patriots. Ele não é o running back no Patriots, ele é wide receiver, porque o valor dele é recepção. Então, se a sua liga é liga de recepção, de pontos, né, por recepção, pega ele, pode escalar, porque ele tem, em média, 5 recepções por jogo. Então, ele é assim, o James White, né? Ele tá fazendo o papel do James White, né? Então, assim, vale a pena por isso. Se você não tem, se você não joga na liga que premia por recepção, por target, não vale a pena você pegar, mas se você tem, pega ele. E outro cara que eu acho que vale a pena ficar de olho agora, nessa semana especificamente, é o Randall Cobb. Porque o Devonta Adams não vai jogar, o Lazard também não vai jogar, porque teve contato com ele, e apesar de ter testado negativo, ele não é vacinado. Então, pelo protocolo, ele não vai dar tempo de voltar. Então, o wide receiver principal do Aaron Rodgers nesse jogo vai ser o Randall Cobb. Você pode ter também o Valdez Scantling, que talvez possa aparecer alguma coisa. Provavelmente o Tonyan também, o Tyrande, vai aparecer, mas eu acho que quem vai performar nesse jogo, além do Aaron Jones, vai ser o Randall Cobb. A gente sabe que o Rodgers gosta do Cobb, né? Uhum. Eu ia trazer, é o único nome que eu ia trazer, o Luquiba acabou roubando, é o Tonyan, porque a gente falou muito mal dele alguns podcasts para trás, mas eu acho que justamente por esses motivos que o Luquiba já trouxe, não vou repetir, eu acho que ele será muito mais acionado até do que o Cobb, apesar do Aaron Rodgers gostar mais do Cobb. Ele já foi acionado nesse final de semana, o Tonyan, e eu acho que ele vai ser mais seguro. Tanto que teve jogo aí que o Randall Cobb não pontuou nada. Então, vale a pena lembrar disso. Eu acho que o volume do Cobb vai ser alto, mas para touchdown, provavelmente vai sobrar para o Tonyan. Uhum. Bom, compra ou vende para a gente fechar logo isso aqui.
trouxe 2 nomes aqui. Henriqueta, rápido. Falamos do cara recentemente. Zach Ertz, compra ou vende? Se você está brigando por título na Dynasty, compra. Se é redraft, compra. Se você está em rebuilding, né? Obviamente você vende e aproveita o preço dele. Se você tem ele, vende, porque ele está em alta. Se você não tem ele, não compra, porque o valor dele está alto. Então você perdeu a janela. Né? Antes você conseguiria comprar ele por uma terceira rodada. Hoje você não vai conseguir comprar por uma terceira rodada. Então você vai acabar dando um overprice nele. Bom ponto. Exatamente. Agora eu tenho um nome que vai ser bem curioso, mas é mais por conta desse final de semana e do que a gente tem discutido. Michael Pittman Jr., compra ou vende? Luquiba, que deu risada. Cara, compra. Se você tem, compra. Porque eu acho que ele é o cara que daqui para frente vai pontuar no Colts, né? Porque o Campbell já era. T.Y. Hilton a gente não sabe como está a saúde dele, então talvez ele é o cara pro Carson Wentz que está jogando demais. Com certeza compra. Eu falei semana passada, se não me engano, né, que era minha dica de troca, né? Trocar por ele, porque ele ainda não tinha o valor que ele pode vir a ter. Para mim, ele pode ser um wide receiver 1, vai ser na liga por anos. Então, compra com certeza. E assim, é um daqueles que você tiver que pagar caro, beleza, porque você está pagando caro por anos aí que você está apostando nele, né? Assim como eu falei do Claypool no início da temporada, compra porque você está comprando para o futuro, né? Ao contrário do Zach Ertz, que realmente concordo com o Lucão aí, né? Não vale pagar caro porque tem aí 1 ano, 2 no máximo sobrando. Mas eu acho que comprando agora o Pittman, acho que ainda não paga tão caro assim, não. Não perceberam ainda que ele é o wide receiver 1. E eu vou aproveitar, porque eu acabei de lembrar de outro nome, que inclusive a gente vai falar amanhã no Sports. Brandon Cooks. Ele já está pontuando bem nos Texans, mas dificilmente os Texans devem segurá-lo, por conta de estar em rebuild e ele ter um valor ainda na liga. Nessa incerteza, se Cooks continua no Texans ou não, compra ou vende, Henriqueta? Você não sabe se o Cook sai ou o Cook fica, né? Mas vende, porque é muita incerteza. Se você conseguir vender, vende. Ele é espetacular, mas vai apostar que ano que vem, aos 29 anos, ele vai ter um ótimo lugar para ir? Eu não apostaria. Eu não quero correr esse risco. Mas se você quiser correr, aí compra. Eu venderia. Se eu tenho ele, eu vendo, mas eu não dou ele de graça. Não. Se a oferta for baixa, é melhor segurar ele, porque assim, além de você não saber onde que ele vai estar, tem a situação do quarterback também de Texans. Como é que ele vai ali com o Taylor voltando? Então, fica um pouco em dúvida. De repente, o valor dele pode aumentar no próprio Texans se ele não sair. Então, assim, vende. Se você tiver a oportunidade de vender, vende, mas vende por um preço ok. Se for para dar de graça, é melhor ficar. E se você não tem ele, não compra ele, foge dele. Henriqueta, valeu, muito obrigado. Luquiba, valeu, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente vai se ver na semana que vem com mais um pregão do Agência Dynasty. Vocês não podem ficar mudo, porque eu não tenho como cortar isso. Vocês têm que falar o tchau. Não sabia. Cortar a tela aqui é um pouco complicado. Valeu, galera. Bom ter mais uma semana aí com vocês. E digam o que vocês acharam desse nosso novo formato, né? Valeu, galera, quem nos escutou até agora e quem nos assistiu também até agora, né? Obrigado. E aí, semana que vem provavelmente não estarei aqui, mas é sempre bom estar aqui falando de NFL. Eu gostei de você aqui, Luquiba. Talvez você esteja aqui semana que vem, sim. É isso aí. Tá bonito. Beijo grande, crianças. Valeu. Até semana que vem.